Olá, minhas queridas estrelas do universo, tudo bem com vocês? Me contem como é que vocês estão, tudo bem, tudo sob controle? E aí, minhas lindas? E aí, meninas? Me conte aí como é que tá sendo o dia de vocês, né? Como foi o dia de vocês hoje? Por aqui na Bahia está tendo muito mormaço, né? E nesse verão realmente a temperatura do sol está castigando. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre uma reflexão. Separei aqui meu cafezinho, minha xícara, para a gente conversar, né, como uma conversa entre melhores amigas. Tudo bem? Sem nenhum julgamento. É só uma reflexão mesmo para a gente debater um determinado assunto e vocês me dizerem nos comentários é, o que vocês o que vocês acham, né, sobre isso, qual a experiência de vocês em relação a isso. Para quem está chegando agora, né, meu nome é Aurora Oliveira e não deixe, né, de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações, curtir, compartilhar, que é uma forma que o YouTube ele entende, né, que realmente o meu conteúdo tem que ser levado para o máximo número de pessoas. Então, pessoal, agora mesmo é 9 horas da noite, né? Eu já tomei minha medicação, por isso que eu tô um pouco, né, lenta, mas eu vou. Dá pra gente conversar um pouquinho antes de eu dormir. Sobre o tema de hoje, né, o que é que eu queria conversar? A respeito do quão importante é a religião, né, na sociedade, né, como a religiosidade, né, é importante para a nossa convivência aqui no planeta Terra. Muitas pessoas, né, que despertaram a consciência, né, tiveram o seu despertar. Eu percebo esse tema na realidade de espiritualidade é um tema que eu estou achando um tanto maçante, um tanto chato, né? Por que é que eu estou achando esse tema de espiritualidade, religião, né? Eu tô achando isso tudo muito chato porque eu percebo que a religiosidade faz divisão de pessoas, não unem as pessoas. Elas dividem as pessoas em determinadas tribos, em determinados grupos. E o discurso é basicamente sempre o mesmo. Eu tenho conhecimento, você não tem. Eu vou ser salva para a vida eterna ao lado de Cristo e você por não ser da mesma religião que eu, você não vai ser. Temas também como esse, eu vou viver a vida eterna e você, se não seguir o conhecimento que eu sigo, você vai pro inferno. Então, isso daí pra mim, na realidade, tá sendo um pouco maçante. Depois que eu já fui de diversas religiões, como eu falei em vídeos anteriores. E eu pensei, a única religião assim que me deu um suporte para enxergar que tudo é espiritual foi o espiritismo, né? O espiritismo me ajudou a eu ver nas pessoas o quão influenciável elas são quando se trata, né, de espiritualidade, né? As pessoas, né, que são da por exemplo, as pessoas que tiveram uma convivência na mesa mediúnica, né? A gente passa a ver nitidamente como é que a espiritualidade, na realidade,
usa e abusa das pessoas. Em que sentido? Uma pessoa mesmo, né, que sofre com o alcoolismo, né? Essa pessoa, não pense que ela está, né, ali sozinha, né, que realmente ela tá ali sozinha. Não, tem muitos espíritos obsessores que na realidade induzem elas, né, a beberem bebida alcoólica. E muitas vezes, quando esses espíritos eles entram na nossa mente, eles entram sempre falando na primeira pessoa, né? Eles falam meio assim, eles não falam assim, olha, você, eu estou dizendo para você beber o álcool, não. Eles geralmente dizem assim, eu quero beber, eu quero, entendeu? Usar, eu quero. Então eles falam na nossa mente na primeira pessoa. E quem teve essa convivência com o espiritismo consegue perceber nitidamente se um ser humano ali ele está sob influência espiritual ou não, seja influência espiritual ou positiva ou negativa, a gente consegue perceber, pelo menos eu consigo perceber nitidamente, né? Eu tenho amigos na realidade que de vez em quando bebe, você vê nitidamente que ele tá ali sobre influência espiritual. E também, né, eu fiquei um tempo atrás estudando sobre a teoria da Matrix, acompanhei alguns influenciadores que também trabalham com essa linha, né, de pensamento da teoria Matrix e vi também divisão, né? E a divisão que eu vi foi em que sentido? Os despertos despertaram e são os escolhidos, e os não despertos realmente vai precisar passar pela roda de samsara diversas vezes. Então, essa posição, essa coisa que a espiritualidade às vezes traz, de eu tenho o conhecimento, você não tem, eu sou especial, eu tenho algum crédito espiritual e você não tem, isso daí pra mim tá chato, entendeu? Isso pra mim já tá maçante. Eu passei, eu tô numa fase da minha vida que eu quero ter mais convivência com os humanos, né? Do que buscar a espiritualidade como uma forma, por exemplo, de me endeusar, né? Porque a espiritualidade, as religiões fazem isso. Mostra você numa posição de privilégio e os demais, por não comungar do mesmo conhecimento que você, geralmente diminui, né, de uma certa forma. E isso vem num padrão de vitimização que, na realidade, quem tem um conhecimento desperto consegue perceber, né? Por exemplo, esse sentimento que às vezes as pessoas sentem de se passarem por vítimas é um sentimento que é um tanto prazeroso, né? O nosso cérebro gosta desse sentimento de que nós somos vítimas. E eu percebo nitidamente, né? Isso está em todos os meios. Tá, por exemplo, em movimentos, né? Por exemplo, o movimento mesmo antirracista, esse movimento, por exemplo. Inúmeras pessoas pensam que são vítimas da sociedade por causa disso. E na realidade, esse sentimento de vítima não é um sentimento que eu acho um tanto bacana. A gente precisa ser forte, né? A gente precisa buscar mecanismos de combater, porque realmente essas coisas existem, né? A gente não tem que botar um pano quente em relação a tudo isso. A gente tem que realmente reconhecer que como é que se diz, o preconceito ele existe, a gente tem que buscar combater de todas as formas e até mesmo em determinadas situações extremas, até buscar meios legais de se proteger, né? Porque a gente está aqui no planeta Terra, mas a gente está lidando
com vários seres humanos de graus de consciência diferentes, né? Então, voltando ao assunto, né, anterior, quando eu trabalhei como baleira, né, no mês passado, como eu mostrei para vocês, eu percebi o quanto os seres humanos são bons. O quanto os seres humanos são bons. Na realidade, existe como é que se diz, algo não muito bom que está por trás do telejornalismo, né? Porque o telejornalismo trabalha muito com a questão do sensacionalismo, né? Que é exagerar em algumas informações, mostrar que o mundo realmente só é aquilo ali, mas na realidade não é nada disso. Quando você vai na prática, por exemplo, eu me prontifiquei em ser baleira por um mês, né? Sendo baleira. Eu percebi realmente como é o mundo lá fora, né? Eu lidei com todo tipo de gente. E eu posso dizer com precisão a todos vocês que me assistem nesse exato momento que eu tive mais pessoas que me ajudassem do que... Na realidade, eu não tive ninguém ali que me prejudicou. Muito pelo contrário, eu fui muito amada, fui muito acolhida, né? Pessoas que eu nunca vi na minha vida chegaram pra mim com... Porque eu tô ali, mas eu tô sendo observada, né? Chegou pra mim com um saco, com a sacola cheia de doces, né? Pé de moleque, nego bom, paçoca. E chegou pra mim e disse assim, olha minha querida, aqui é pra você, pra ajudar nas suas vendas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Mas tem pessoas que na realidade ficam o dia todo, eu fico besta, não perde um dia o jornal. Tem que ficar consumindo aquela negatividade. E eu acho que isso, e eu também estou cansada disso. Eu estou cansada, né, dessa coisa, sabe, maçante, ano entra, ano sai, e realmente, sabe, aquelas mesmas coisas. Quer que eu seja muito sincera para você? Eu acho e espero que os seres humanos em toda a face da Terra possa obter um conhecimento sim vindo das religiões e que busquem na realidade se renovar em uma nova personalidade, né? Se renovar em uma nova personalidade e busquem ajudar uns aos outros, né? E que na realidade a gente possa conviver em uma sociedade que na realidade não precise de religião para você ser um ser humano bom, entendeu? Vocês podem pensar que não, mas na época que os portugueses vieram, né, pro Brasil explorar e houve toda aquela situação, naquela época as pessoas não tinham o conhecimento que hoje tem, né? Naquela época, muitas coisas que aconteciam que hoje na realidade a lei já protege, é normal. Era normal naquela época, né? O casamento mesmo não vou poder mencionar, né? Mas você já devem perceber, na época que os portugueses vieram para cá para o Brasil, era algo completamente normal. E graças aos anos se passando, né, a conduta das pessoas mudando, hoje temos leis que protegem a mulher, que protege os idosos, que protege as crianças, graças a uma evolução moral e uma evolução também espiritual, porque as religiões também contribuíram para essas leis. Mas o descontentamento que eu trago aqui é justamente esse descontentamento de divisão, né? Por exemplo, as testemunhas de Jeová usam o termo de removido, né? Aquela pessoa ali que pediu para sair da religião é removido e tem que ser tratado
com uma certa indiferença, imaginando eles que agindo dessa forma a pessoa volta, né, para a religião, porque eu não vejo outra escolha, né, para poder ter o aconchego dos irmãos. E tem também a religião do véu, que também gosta de excomungar a pessoa que pediu para sair da religião. Então, eu percebo ainda divisões, e a gente aqui não é melhor do que ninguém. A gente aqui não é melhor do que ninguém. A gente está aqui realmente para buscar aperfeiçoar, lapidar o nosso comportamento. Se eu nasci como um ser humano, né, apesar de que às vezes eu acho que isso também vem uma questão de pensamento de privilégio que eu já tirei da minha mente, né? De achar que, por exemplo, os autistas são seres mais despertos, mais evoluídos. Não, os autistas na realidade eles carregam também a centelha divina como qualquer outro ser humano. Temos nossas qualidades, temos nossos defeitos e estamos aqui para aprender. Foi bom, não foi, gente, essa conversa que eu tive com vocês. Vou colocar um pouquinho aqui de café para mim, porque é realmente vivendo e aprendendo, né? O planeta Terra, não sei se eu falei nos vídeos anteriores, o planeta Terra tem várias faixas vibratórias, né? Cabe a você que está me assistindo agora decidir em qual faixa que você quer vibrar. Se você quer vibrar na faixa do amor, se você quer vibrar na faixa da alegria. Esses conteúdos que passam nessas emissoras é justamente para aprisionar você a viver no medo, a viver na escassez, acreditar que nada tem solução. Gente, ao redor do mundo estão acontecendo coisas maravilhosas. Pessoas saindo do hospital porque realmente recebeu sua cura. Pessoas que estavam desempregadas há anos e agora estão bem empregados ou muitas vezes estão montando o seu próprio negócio, né? Meu pai dizia uma coisa para mim e realmente ele falava a verdade. Ele dizia para mim o seguinte: minha filha, eu acho você muito otimista. Tem que ser otimista, porque o pessimismo na realidade não me mobiliza a se movimentar, mas o otimismo me ajuda a acreditar que realmente tudo vai dar certo. Vou colocar aqui o meu açúcar, o meu café, pra gente brindar, né? Brindar. Porque aqui na realidade é uma conversa, gente. Entendeu? Eu sei que na internet a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai dizer, porque uma vez a minha professora de português falou o seguinte, que cada frase que a gente fala pode ser interpretada em 5 sentidos diferentes, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? No que a gente vai falar. Mas aqui está meu café. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês tudo de bom. Fiquem com Deus e tchau, tchau.